Estamos de volta com o programa Eclésia. Nosso tema de hoje é sobre Nossa Senhora de Rosa Mística, a aparição dela que ocorreu de 1947 a 1984 para uma enfermeira, que é a Pierina Gilli. Gilli, né, Padre Guido? Sim, exato. Correto. O italiano, o senhor vai me corrigindo aqui, que o senhor é... Bom, o senhor é italiano, não precisa de falar nada, pronto. Bom, o senhor estava falando aqui, muito legal, que eu estava na segunda aparição dela, da questão da veste branca, das rosas, né, que tem a ver, branca, vermelha, dourada. Agora também, por que a veste branca? A túnica era branca, o que significa isso? Exato, é sinal da pureza. A pureza é sempre representada como simbolismo na igreja pelo branco, a cor branca, né? Sim. E Nossa Senhora veste branco, a roupa branca, uma veste branca, significa como devemos manter a nossa vida de pureza diante de Deus. O tecido branco, uma mínima manchinha aparece. Talvez numa roupa escura como a nossa, sim, talvez se pode... Qualquer sujeira. Exato. Porém, quando é branco, se percebe na hora. É porque até nos ambientes onde, por exemplo, se cuida da saúde, que os enfermeiros, tudo de branco, etc., né? A higiene, a roupinha branca de primeira Eucaristia, a criança que não tem pecado, ou que acaba de fazer a sua primeira confissão, sim, novamente readquire aquela veste branca da graça de Deus, né? Portanto, Nossa Senhora com uma veste branca e um capuz. O senhor pode notar até na imagem de Nossa Senhora da Rosa Mística, um capuz que significa o recolhimento, o silêncio e a oração. Isto é, o capuz, né, que cobre até um pouquinho a parte da frente, para não permitir de olhar para cá e para lá, para ficar mais recolhido. É uma maneira até de não criar distrações na nossa vida e, sobretudo, na hora da nossa oração. Pode notar que na imagem temos também o terço na mão direita e as mãos são juntas em oração, porque a reza do terço sempre foi recomendada por Nossa Senhora, seja para Pierina Gilli, como também 30 anos antes, quando Nossa Senhora apareceu em Fátima, os três meninos, né? Lúcia, Francisco e Jacinta, recomendou nas 6 aparições, todas 6 vezes, repetiu a mesma frase: rezai o terço todos os dias pela conversão dos pecadores. Portanto, aqui estamos diante de uma característica de rosa mística. A rosa, alguém poderia dizer, padre, rosa sim, porque apareceu com as 3 rosas, ótimo, mas por que mística? Porque nem a Pierina Gilli, ela faleceu com 80 anos de idade, né, no ano 1991, nem ela sabia dizer quantas vezes apareceu Nossa Senhora, numa linguagem mística, que foge até ao controle de uma aparição, de um fenômeno. É verdade que estes diálogos místicos da Pierina Gilli com Nossa Senhora foram acompanhados, como direi daqui a pouco, por inúmeras graças e inúmeros prodígios que se realizam até hoje nesta cidade de Montichiari e numa fração, isto é um distrito chamado Fontenelle, a 3 quilômetros da cidade, onde foi construído inclusive um grande santuário autorizado e consagrado pela Igreja. Vou explicar daqui um pouquinho tudo isso, que é importantíssimo, através de uma instituição canônica, de um santuário dedicado a Nossa Senhora Rosa Mística, Mãe da Igreja, para dizer que a Igreja é muito sensível também diante das almas místicas, das pessoas místicas. Nós sabemos que entre a espiritualidade, né, da rede século XXI, e queremos lançar até nas vossas casas, através do estudo, de conhecimento, de reflexões, estamos lançando, por exemplo, o pensamento de uma outra mística, também era italiana, a Luisa Picaretta, filha da Divina Vontade. Divina Vontade. Exato, olha só, uma mulher que nunca saiu da cama, gente. Dezenas de anos
paralítica na cama, que mal sabia ler ou escrever. E olha, temos volumes que até hoje não estão nem ainda traduzidos. Nem foram traduzidos ainda. E já está correndo lá em Roma o processo de reconhecimento das virtudes em grau heróico para depois chegar um dia às honras dos altares. Os místicos são pessoas muito reservadas. E toda vez que até o bispo chamou a Pierina Gilli para ter o diálogo, o bispo ficou impressionado pela seriedade desta mulher, tanto humilde e escondida, que não queria nem aparecer, mas que carregava dentro de si uma bagagem imensa de conteúdo espiritual e que colocava também nas várias cozinhas por escrito, e notava que tanta gente procurava a Pierina Gilli não só como enfermeira, mas sobretudo como uma mestra de santidade. Ela estimulava as pessoas, gente, vamos fazer uma oração para os nossos padres. Olha, tem aquele bispo que mandou uma carta que o seu seminário está esvaziando. Aquela madre superiora geral daquela ordem, daquela congregação religiosa, que está até desesperada porque está a fim até de vender até aquelas obras, aqueles imóveis, porque vão ficar vazios dentro de pouco tempo. Profecias, Júnior, que de verdade aconteceram e se realizaram. Eis porque a finalidade das aparições da Rosa Mística não nos pode deixar indiferentes. Gente, não vale a pena falar mal de ninguém em primeiro lugar, né? Porém, olhamos o que está acontecendo no mundo. Ela vem, então, para dar esse tipo de alerta que o senhor acabou de falar, de cuidado com as congregações, com as vocações. Com as vocações, exato. E preocupadíssima porque há pessoas que, mesmo tendo uma profissão já realizada com voto, com uma ordenação sacerdotal, viram pelo outro lado. Largam a batina e continuam uma vida que, não, digamos assim, que assusta do ponto de vista ético, moral e comportamental. Por isso, Nossa Senhora chora por isso. E nós temos congregações em crise, assim, nesse nível que o senhor está falando, assim, no Brasil, olha, no mundo? Como é que está isso daí? O senhor convive mais com isso, está mais próximo? O que posso dizer, sim, temos. Mas o que posso dizer com toda sinceridade, a dimensão é tão grande que não podemos nem imaginar. É, padre. Se nós pegarmos, por exemplo, os sacerdotes, não se trata de fazer comparações que às vezes são bem-sucedidas. Porque tem os diocesanos, né? E os religiosos. E os religiosos, exato, que são das congregações. Das congregações e das ordens, né? Agora, os sacerdotes, por exemplo, talvez os números ajudem a fazer esta reflexão. Eu sou italiano. Sim. Se eu representasse não somente a Itália, mas também a Europa inteira, que tem o tamanho do Brasil, a Europa inteira, tirando a Rússia, mesmo tamanho. Hoje a média na Europa é de um padre a cada 1.000 pessoas. 1 para 1.000. 15 anos atrás era um padre a cada 800 pessoas. Agora já está aumentando o número de pessoas. Veja bem, um padre a cada 1.000 pessoas hoje. No Brasil, hoje, um padre a cada 14.000 pessoas. 1 para 14.000? Exato. Este que já começamos a criar uma bela distância. Quantos padres hoje trabalham no Brasil? Cerca de 25.000 sacerdotes hoje. Se nós quiséssemos fazer uma comparação com a Europa, precisaríamos de mais de 100.000 padres, que não temos. E destes 25.000 sacerdotes que hoje atuam no Brasil, tem uma característica que talvez como brasileiros não gostaríamos que acontecesse, mas é a verdade. E temos que dizê-la para incentivar os fiéis a rezar. E temos mais de 6.000 destes 25.000
que não são brasileiros, estão nesta categoria. Nossa, dos 25 mil, então tem 6 mil que não são que brasileiros. Não são brasileiros. Quer dizer, nós estamos querendo que importar padres, porque o negócio está ficando feio. É aí que é a minha reflexão. Nós queremos que lá fora o Brasil seja conhecido como o país mais católico do mundo. Se esta frase fosse verdadeira, Júnior, usando uma expressão comercial que você acaba de pronunciar, deveríamos exportar padres. É verdade. Ao invés de importar. Padres. Está acontecendo isso, que tantos bispos apelam para os seus colegas bispos da Europa para que mandem alguém para o Brasil. Antigamente, não vou dizer que os bispos de lá eram mais generosos, mandavam mais, mas tinha também mais sacerdotes, e quando um jovem sacerdote pedia de fazer uma experiência missionária em qualquer lugar do mundo, também no Brasil, os bispos abençoavam esta vocação e este gesto de uma doação total para aquele sacerdote. Hoje não. Hoje estão falecendo tantos sacerdotes idosos, somente a título de curiosidade muito triste. Em 4 meses de pandemia, na Itália, morreram 191 padres. Nossa. Nestes 4 meses. Significa 191 paróquias que não têm mais sacerdote. Por isso, os bispos pensam 2 vezes antes de poder liberar alguém para vir para o Brasil. Então, diante disso, como nunca, aí sim que digo uma mensagem que bate perfeitamente com o carisma da minha congregação. Eu sou sacerdote rogacionista, fundado por Santo Aníbal Maria de França, com o carisma da oração pelas vocações. Da palavra de Jesus, a messe é muita, os operários são poucos, rogai, da palavra rogai, rogacionista, rogai ao dono da messe que envia operários para a sua messe. Desta ordem de Jesus de rezar pelas vocações, nasceram 2 congregações religiosas. No ano 1887, as religiosas Irmãs Filhas do Divino Zelo, e 10 anos depois, em 1897, os padres rogacionistas, a qual pertenço eu também. Sim, o senhor falou dos padres, mas e as irmãs, né? As irmãs de congregação também estão em crise? Muito, muito. Júnior, diante deste fenômeno da desistência das vocações, no setor feminino é mais grave ainda. Tantas coisas estão mudando na sociedade. Por exemplo, é costume na Europa inteira, o fenômeno da denatalidade, isto é, nascem menos do que morrem. Famílias numerosas na Europa não existem mais. Inclusive, até um fato curioso, estamos falando de Nossa Senhora, no Santuário de Lourdes, na França, que é um pouquinho como Aparecida no Brasil, sim, ou como Guadalupe na América Latina, é o santuário mais visitado na Europa. Nenhuma agência de turismo e de viagem assume a responsabilidade de levar para Lourdes mulheres grávidas de 6, 7 meses, e que talvez estão prevendo um parto difícil. Porque se por acaso, e já aconteceram vários casos, se por acaso o bebê nasce na cidade de Lourdes, se torna francês por 18 anos. Olha só, por 18 anos vira francês. Depois, para mudar de nacionalidade, vai processo, vai dinheiro, vai dor de cabeça, advogado, processo, e assim. Enfim. Por isso, nenhuma agência. Por qual motivo? Porque se tende no casamento a ter um filho só.
Por isso, a dor de cabeça tem para a igreja. Como é que um pai e uma mãe dão o parecer favorável para um filho ou uma filha dedicar-se na vida consagrada quando não tem nem um irmão, nem uma irmã dentro da família? Problema que 40, 50 anos atrás não existia, quando a família era mais numerosa. Este é um dos problemas sociais. Sim, tem plenamente razão, tem religiosas que vivem uma situação pior ainda, ou mais grave ainda, do que dos sacerdotes. E, inclusive, estão fechando casas, como também está acontecendo um outro fenômeno, que determinadas congregações que têm um carisma parecido uma com a outra, se unem numa outra família religiosa. Infelizmente, né? Infelizmente, né, padre? Bom, Nossa Senhora se manifestou a vidente desejando uma celebração da sua festa litúrgica, né? Sim. Que ela acontece no dia 13 de julho. Ela faz questão que no dia 13 de julho de cada ano seja feita uma grande festa em sua homenagem, no dia de Rosa Mística. A gente poderia dizer, como é Nossa Senhora que quer isso? Sim. Mas, padre, é um caso esporádico, assim, isolado? Não. Já temos vários casos na história da igreja onde a iniciativa da escolha da data de uma festa é dada por Jesus. Por exemplo, no caso de Santa Faustina Kowalska da Polônia, sim, a solenidade de Jesus Divino Misericórdia foi o mesmo Jesus Divino Misericórdia que disse que queria a festa no domingo seguinte à solenidade da Páscoa. Quando no ano 1673 Jesus apareceu para Santa Margarita Maria Alacoque no mosteiro de Paray-le-Monial, perto de Paris. Foi ele que disse que queria a festa do Sagrado Coração de Jesus na sexta-feira, após a oitava da solenidade do Corpus Christi. Por isso que todos os anos, né, podem olhar no calendário, na semana seguinte ao dia do Corpus Christi, quando Jesus é levado em procissão, entre aspas, fenômeno que neste ano não aconteceu devido à pandemia, né? Mas na semana seguinte é a festa do Sagrado Coração de Jesus. E quem escolheu esta data foi ele mesmo. Aqui, em Monte Chiari, Rosa Mística é ela que pede esta grande solenidade no dia 13 de julho de cada ano. Agora, estamos diante de um fenômeno que merece ser muito bem explicado. Alguém poderia perguntar, padre, nós estamos um pouquinho por fora desses assuntos da igreja, mas a igreja reconhece como verdadeira estas aparições, etc. Olha, não precisa que haja um documento assinado, porque nos lugares onde se reza, onde uma pessoa procura mudar de vida, sobretudo através de uma santa confissão, onde as pessoas se aproximam dos santos sacramentos, a igreja nunca poderá fechar aquele ambiente. Mas vai favorecer mais ainda. E olha, todos os diálogos mantidos com a Pierina Gili, com o bispo da cidade, aliás, com vários bispos, né, que sucederam em 40 anos na diocese de Brescia, olha, resultaram, sim, estes diálogos numa posição da igreja muito bela e profunda. Não se trata de um reconhecimento para dizer é verdade de fé, não. Nem Lourdes, nem Fátima tem este título, mas a igreja construiu um santuário, uma basílica, inclusive, basílica diocesana. Olha. Diocesana, estamos diante de um santuário diocesano, elevado a título, inclusive, de basílica, né, dedicado a Nossa Senhora Rosa Mística, Mãe da Igreja. Por qual motivo Rosa Mística, Mãe da Igreja? Porque a grande preocupação de Nossa Senhora é aquela preocupação de ser mãe da Igreja. Uma mãe não quer que o filho sai do caminho, né, que ela ensina
para como comportar-se na vida. Uma mãe não quer ver um filho vítima de um problema do álcool, do tóxico ou atrás das grades, não. Mas quer ver os filhos bem ensinados, que põem em prática os bons conselhos que diariamente uma mãe dá. E quando se trata também de chamar a atenção, uma mãe sabe o momento certo para alcançar este objetivo. Não esqueçamos, meus amigos, que quando nós estudamos as 7 obras de misericórdia corporal, dar de comer que tem fome, dar de beber que tem sede, vestir os nus, alojar os dormeiros, visitar os doentes ou os presos, remir os cativos dos vícios e sepultar os mortos, o catecismo acrescenta também as 7 obras de misericórdia espiritual. Talvez muitas pessoas não tenham um bom conhecimento disso, mas vale a pena conhecê-lo. Né? 7 obras? 7. Dar bons conselhos. Sim. Instruir os menos esclarecidos. Sim. Confortar os aflitos. Corrigir os que erram. Olha lá. Tá lá. Corrigir os que erram. Perdoar as ofensas. Suportar a fraqueza do próximo e rezar pelos vivos e pelos mortos. É o catecismo, Júnior, né? Este aqui de corrigir os que erram. E este santuário diocesano, Rosa Mística, Mãe da Igreja, já foi inaugurado no mês de dezembro do ano passado, 2019. Então, esse reconhecimento dele na integridade é para restaurar isso, então, dentro da igreja, daquilo que a gente vive no nosso senso comum. Sim, estimular os fiéis a estar unidos à igreja, sentir-se igreja, dar o devido apoio aos seus sacerdotes, como também a estimular as pessoas a serem generosas quando Deus se chama, certo? Para uma vida consagrada e fazer de tudo para não desistir. Está deixando bem claro essa questão da traição, né? É da traição do porque da sua vocação, do clero. Sim, cria não somente um mal-estar dentro da igreja, e cria também um transtorno que não bate com a aspiração de caminhar juntos, todos no mesmo barco, rumo à santidade. Por isso, a preocupação de Nossa Senhora, né? Ela costumava, a Pierina Gilli, contar que toda a sequência das aparições estava dividida em 2 ciclos, ela falava. O primeiro ciclo, a partir do ano 1944, com as aparições de uma santa que era fundadora daquela que era uma congregação religiosa, como eu expliquei no começo, onde ela não se sentiu, não chegou nem a fazer os votos, porém sempre acompanhou como ideal de vida. Ela saiu, se tornou enfermeira e recebeu o dom do misticismo, e recebeu depois as aparições a partir de 1947 de Nossa Senhora. Portanto, o primeiro ciclo de aparições iria do 1944 até o 1966, quando no distrito da mesma cidade de Montichiari, a 3 quilômetros de distância, ela recebeu continuamente mais um ciclo de aparições, e Nossa Senhora, inclusive, mostrou uma fonte de água que até hoje continua derramando inúmeras graças, inclusive até o nome, não tira nem o nome aquele distrito, foi chamado em língua italiana de Fontanelle. Fontanelle, isto é, pequenas fontes de água, né? É lá que foi construído esse santuário diocesano dedicado a Nossa Senhora Rosa Mística, Mãe da Igreja. Padre, diante assim, para a gente encerrar o programa, já estamos chegando ao final, mas diante do que o senhor está falando, o que eu estou enxergando. Então, se a gente se aproxima de Nossa Senhora, se nós rezamos o terço, o rosário, estamos aqui próximos da mãe, como o senhor mesmo disse, a mãe que sempre está ali acolhendo o filho, sempre protegendo o filho, intercedendo pelo filho para que ele não cometa seus erros, certo? Certo. Então, se a gente se aproxima cada vez mais de Nossa Senhora, seja na vocação que eu tenho, sacerdotal, matrimonial,
e tudo mais. Religiosa. Nossa Senhora nos protege contra o mal. O senhor, como padre, que acabou de falar até a questão do exorcismo e tudo mais, contra as ações demoníacas na nossa vida, que elas existem, né? Mas quando a gente se aproxima, então, de Nossa Senhora e abraça ela como nossa mãe, isso simplesmente se dissipa. Exato. Júnior, posso dar um depoimento pessoal? Eu sou exorcista há 4 anos, né? E quando me preparo para um exorcismo, não conto o número de terços que eu rezo, porque eu sei que o terço é também o terror do demônio, em primeiro lugar, né? E quando nomeio Nossa Senhora, na hora do meu exorcismo, é aí que ele se manifesta, porque ele sabe que vai perder. Sabe que poderá esbreitar, gritar e cuspir na cara até do padre, mas é obrigado a obedecer. Certo? A reza do terço cotidiano é que recomendo a todos, até os nossos amigos telespectadores. Gente, eu sou padre há 47 anos e meio e com toda sinceridade não chego a contar nos dedos de uma mão os dias que não rezei o terço. Sempre. Hoje já rezei, inclusive. Sim. Então, apesar de várias gravações, mas encontrei o tempo para prestar esta homenagem. Eu já costumo rezar de madrugada, padre. Você acordar de madrugada e rezar de madrugada. Importante é rezar. Quando se reza, já se superam todas as dificuldades e através da força da oração, as tentações se superam. Deus conhece como somos feitos e não pode permitir que sejamos tentados além da nossa capacidade, dos nossos limites. A entrega da nossa vida nas mãos de Maria, com 1000 e mais títulos, hoje de uma maneira especial com o título de Rosa Mística, seja uma prova de que estamos dando o nosso apoio aos sacerdotes, à Igreja, ao Papa, ao nosso Bispo, porque estamos todos no mesmo barco, rumo à santificação. Com certeza, padre. Olha, gente, então fica aqui o recado para nós, como o padre mesmo está falando. Se sua vocação está em crise, né, seja sacerdotal, matrimonial ou quer que seja, reze o terço. Reze para Nossa Senhora da Rosa Mística. Reze sim com profunda misericórdia, compaixão, pedindo a ela a solução. Porque ela vai dar sim, com certeza. Exato. Ela afasta o mal da nossa vida. Opa, tá bom. Sou testemunha disso. Certo, continue assim. A família continue sempre invocando a Nossa Senhora e entregando os cuidados dela o nosso dia a dia. Seremos pessoas bem-sucedidas e muito felizes. Com certeza. A bênção, nossa bênção, por favor. Para terminar o nosso programa, desejando mais uma vez muita paz e muita alegria em sermos devotos de Nossa Senhora. A bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado. Obrigado, padre. E obrigado a você que esteve conosco até esse momento aqui no programa Eclésia. Um grande abraço a você. Até a próxima oportunidade, se Deus quiser.